Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do podcast do CTCAM, realização do Centro de Tratamento do Câncer de Passo Fundo, agora com o apoio da Johnson & Johnson. Hoje, nosso tema, novembro, só poderia ser o Novembro Azul. Estamos aqui com meu colega, Dr. Lieverson Guerra, oncologista clínico do CTCAM, e eu, Álvaro Machado, também oncologista clínico, e convido a todos a seguirem, acompanharem o nosso canal do YouTube, @CTCAM, e nas nossas redes sociais, Instagram, @CTCAMPF e Facebook, @CTCAM. Começando o Novembro Azul, o tema é a saúde do homem. Carro-chefe da campanha, o câncer de próstata, não é? O câncer mais incidente entre os homens. Dr. Lieverson, vamos pensar um pouquinho, o que é a próstata? Álvaro, uma excelente pergunta, porque muitos homens, eles na verdade têm um certo preconceito em falar da próstata e muitos deles sequer sabem o que é a próstata. Alguns deles não têm uma percepção nítida, mas a próstata é uma glândula que pertence ao sistema reprodutor masculino. Ela é uma glândula que é responsável por produzir algum tipo de secreção que vem junto, né, no ato de ejacular. Mas a próstata, como qualquer outro órgão, né, do corpo humano, ela pode ser alvo, né, ou ser acometida de algum tipo de tumor, de algum tipo de neoplasia. E o câncer de próstata, na verdade, como tu falou, é o tumor mais incidente dos homens, né? 30% de todas as neoplasias masculinas são decorrentes de câncer de próstata, ou seja, é o primeiro lugar isolado, né? Infelizmente é o campeão de todos. É o campeão. Dr. Lieverson, então, onde é que fica a próstata? A próstata, na verdade, como ela é uma parte do órgão reprodutor, é óbvio que ela fica muito próximo da bexiga, na frente do reto, atrás da bexiga, né, na região inferior da bexiga. Ou seja, os ductos que fazem parte do sistema ejaculatório passam por dentro da próstata, se originam e passam por dentro da próstata. Então, ela, como é parte desse órgão reprodutor, com o passar dos anos, como outros órgãos, né, tem o envelhecimento, que é um dos fatores de risco, né, para o câncer de próstata. O envelhecimento pode, além de outras causas que nós vamos conversar eu e você sobre, né, levar ao desenvolvimento de uma neoplasia, ou seja, de um câncer de próstata. Próstata é uma glândula, então. Uma glândula. Interessante. E, Dr. Lieverson, só por curiosidade, assim, né, para quem nos acompanha, o fato de ser uma glândula, o câncer mais comum, o tipo de câncer mais comum das glândulas. Na verdade, é também outra pergunta interessante, porque as pessoas às vezes dizem, eu tenho... Qual tipo de câncer que dá na próstata? Existem alguns tipos que são mais raros, mas o principal, né, cerca de 97% dos tumores, chamam-se adenocarcinomas de próstata. Né? Claro que pode ter um linfoma ou outras doenças, mas isso é muito raro de acontecer. Né? Então, os adenocarcinomas são tumores, normalmente, que acontecem em glândulas, né? Ou lugares que têm um sistema secretório, por exemplo, estômago, por exemplo, intestino. Onde tem glândula pode ter um adenocarcinoma. Um adenocarcinoma, perfeito, isso mesmo. Ok. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, para quem está nos acompanhando, da importância, né? A gente já falou que é o principal câncer da população masculina. Isso significa 66 mil diagnósticos por ano no Brasil. Mas nós estávamos revisando agora 20 mil mortes, né? Na verdade, o INCA fez uma previsão, né, com as estatísticas dele, né, para o ano, são 72 mil casos de câncer de próstata. 72 mil. 3.500 somente no Rio Grande do Sul. É muita gente. É muita gente. É um universo de muitas pessoas, né? Exato. E pouco mais de 20 mil mortes por ano. Essa é a importância epidemiológica do câncer de próstata, né? Mas quando a gente pensa na doença individualmente, tem a importância individual, pessoal, familiar, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Todo câncer, ele tem... A primeira coisa é que ele é do envelhecimento, não é? A grande maioria dos cânceres estão relacionadas ao envelhecimento, não? O desgaste do nosso corpo, as alterações que a gente vai adquirindo no decorrer dos anos, das décadas, não é? Mas tem alguns fatores que aumentam a nossa chance
de desenvolver câncer, né? Entre esses fatores para o câncer de próstata, o que aumenta a nossa chance de ter câncer de próstata? Álvaro, uma coisa que você começou a comentar, que eu acho que é importante, né? Sempre as pessoas perguntam qual é o principal causa, qual é o principal fator de risco para se ter câncer, né? Ou para desenvolver um câncer. Isso, no câncer de próstata, né? Leva a gente a lembrar muito, mas a idade é o principal fator de risco para a grande maioria das neoplasias, né? Então a gente começa a pensar no câncer de próstata e, por um fato curioso, a idade média dos diagnósticos de câncer de próstata são 65 anos. Então leva a gente a pensar que os 65 anos como idade seria realmente o principal fator de risco. É claro que a gente tem que entender que as pessoas não são somente as de 65 anos, a gente chega aos 65 anos, né? A partir, obviamente, desde que nasce. Mas, quando a gente começa a lembrar da idade como principal fator de risco, envelhecer é uma dádiva, envelhecer é uma bênção. Mas a gente tem que entender que tem outros fatores por trás que também são tão importantes quanto, né, Álvaro? E eu acho que um fator que a gente deve lembrar sempre, né, é o fator de histórico familiar, é aquele risco da família, que é aquele paciente cujo pai, o irmão, o tio, eles tiveram câncer de próstata, principalmente, né, a primeira, mas essas pessoas deveriam ter, ou devem ter, né, um alerta, um sinal de preocupação maior do que a população em geral, não de forma alguma menosprezando os outros pacientes. Perfeito. Mas o fator de risco de histórico familiar ele é muito, muito, muito importante. Ele pode chegar a 3 a 4 vezes o fator de risco. Claro, uma dependência de uma série de históricos familiares concomitantes, né? Uma outra coisa que a gente acaba não falando muito, né? Obesidade e sobrepeso, né? Que contribuem para o câncer de próstata, né? É um fator de risco também muito relevante, eu acho que fica entre os principais, né? A história familiar a gente não escolhe, né? A gente tem, não é? Agora, o sobrepeso, o sedentarismo são fatores que a gente pode eventualmente interferir, não é? E aí, então, entra o que a gente pode fazer para se proteger. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. O que tu sugere? O que a gente imagina que possa ser feito, né, para reduzir ou para minimizar esse tipo de fator de risco que é comum, né? Exato. Aliás, é muito comum, né? Muito comum. A gente tem nas estatísticas, e não faz muito tempo, mostrou que o Brasil continua num caminho acelerado de aumento de peso, não é, da população, tanto de crianças, não é, adolescentes, quanto dos adultos, não é? Então, a gente está muito mais caminhando para um perfil de peso tipo Estados Unidos, não é? Do que para um caminho de alguns outros países da Europa que estão conseguindo manter um padrão de relação peso ideal maior na população. Então, isso é um fator de alerta, porque acaba sendo um fator de risco epidemiológico para a população toda, né? E não só o fator individual. Então, sempre lembrando isso, né? Peso, alimentação e atividade física, que é uma tríade que está sempre junto, não consegue se desligar, não é? São fatores ou de risco ou de proteção, dependendo para qual é o lado que a balança pesa, não é? Muito bom. Então, Leverson, a gente tem uma relação, vou falar que é um percentual pequeno, mas acho que é importante a gente lembrar que quando a gente fala na história familiar, como tu frisou bem, de uma forma bem clara e correta, foi que o histórico de câncer de próstata na família, quanto mais homens e mais próximos sejam da consanguinidade, não é? Maior é o meu risco também de desenvolver o câncer de próstata. Mas a gente tem fatores genéticos, não é? Em que relacionam o câncer de próstata com outros cânceres. Então, às vezes, não é só o histórico familiar de câncer de próstata, né? Outros cânceres podem ter relação com o nosso risco de câncer de próstata, mesmo eles não sendo câncer de próstata.
Podia nos Excelente. lembrar de algum deles? Bem lembrado, Álvaro. Lembra assim aquelas históricos familiares, né? Daquelas síndromes genéticas hereditárias, né? Que também envolvem, exemplo, né? O BRCA1 e BRCA2, que favorece as mulheres a terem neoplasia de mama e de ovário. E isso também pode repercutir favorecendo o diagnóstico de câncer de próstata no homem, nesse histórico familiar abrangente, né? Exato. Perfeito, bem lembrado, Álvaro. Então, isso é uma coisa importante, não é? Quando o homem, né, vai fazer a consulta com o seu urologista, tendo essa história familiar, lembrar o seu urologista que tem lá bastante câncer de mama ou de ovário, né? O câncer de ovário ele é muito gritante, porque é provavelmente o câncer que a gente conhece atualmente que mais tem a relação com hereditariedade, né? Com mutação genética. Então, lembrar que então eu posso eventualmente também ser portador da mutação e ter esse risco aumentado para câncer de próstata. Muito certo. E nesse caso, né, Álvaro, tem tratamentos com uma eficácia muito boa para esses pacientes que têm uma mutação, né? Eles podem ser tratados de uma forma diferente. Forma diferente, mais eficaz, não é? Eu acho que, aproveitando o comentário, Álvaro, dos fatores de risco, idade, não dá para a gente imaginar, deixar a ideia de que os 65 anos que eu falei, que é a média, né? Eu queria que você falasse alguma coisa também, lembrando que existem situações no qual a idade menor de um diagnóstico... né? Esse é um alerta muito exatamente, grande. Né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso, Álvaro. Não é só o número de familiares. Exatamente, né? a idade no qual... A idade do diagnóstico nos familiares é um fator muito importante. Uma coisa que é um alerta assim, que chega a estremecer, digamos assim, a nossa atenção é quando o diagnóstico de câncer de próstata ocorre abaixo de 50 anos ou ao redor dos 50 anos, não é? Isso é um fator muito chamativo, não é? Para um histórico familiar ou mesmo para um risco de componente genético. Né? Neste câncer hereditário. Então, a idade sempre é um fator importante. Isso a gente vê em muitos cânceres, né? Aí o diagnóstico em pessoas mais jovens do que o esperado para aquele câncer é um fator um critério muito chamativo. É para não deixar a ideia de que os 65 anos seriam somente, né, a média, mas o quanto antes, infelizmente, ocorrer. É perfeito. Não é só o número de diagnósticos na família, mas a idade desses diagnósticos, né? Porque aquelas famílias muito longevas, né, aonde praticamente todos os homens vão ter câncer de próstata aos 90 anos de idade, né? Isso não quer dizer que tenha critério genético, né, um fator de risco maior. A gente sabe que após os 80 anos, a chance da gente encontrar aleatoriamente o câncer de próstata é imensa. Não é? E não significa que tenha uma implicação clínica essa doença. Não é? Então, são critérios que a gente precisa ter, assim, ter em conta e sempre ponderar muito. O câncer de próstata, o que ele dá de sintomas? O que ele causa? Já está lá naquela glândulazinha lá embaixo, na saída da urina da bexiga, né? O que ele pode... Bacana essa pergunta também, Álvaro. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a próstata, como uma glândula, com o passar dos anos e com o envelhecimento do homem, ela sofre um processo de crescimento, que a gente chama de hiperplasia. E que na grande maioria das vezes, felizmente, essa hiperplasia ela é benigna, ela não é um diagnóstico de neoplasia. O que ocorre é que estes pacientes, principalmente, né, com alguns sintomas urinários, porque como ela cresce, ela começa a obstruir a passagem da urina. Então, os sintomas principais e iniciais eles são relacionados ao fato de urinar. Fica mais difícil para urinar. Pode urinar mais vezes durante o dia ou durante a noite, pode ter dificuldade para iniciar e o jato ser menor, pode ter retenção urinária. Então, esses sintomas, a primeira coisa, claro, se lembra como uma hiperplasia benigna, um fator do próprio envelhecimento do homem, mas esses pacientes, principalmente esses, não estou menosprezando os outros, devem ser investigados e avaliados, né? Eu acho que a sintomatologia ela é
fundamental para que o homem procure o seu urologista, procure o seu clínico para fazer uma avaliação inicial. Não tem sintoma específico que seja do câncer de próstata. O que acontece é que quando o paciente tem uma doença muito avançada, aí nós temos aquelas características de doenças avançadas como outros cânceres. Vai ter dor, eventualmente dor óssea, como metástase ósseas, né? Ele vai ter emagrecimento pelo consumo da própria neoplasia, mas esses seriam casos mais avançados. Esses pacientes que têm, normalmente eles passaram por algum sintoma urinário por algum período no desenvolvimento da neoplasia. Né? Então, isso a gente deve ter em mente, né? Lembrar disso. Assim, não existem sintomas que sejam específicos do câncer de próstata. Não é? A maior parte dos sintomas vão estar relacionados a doenças benignas. Mas é necessário que o médico avalie essa pessoa, esse paciente, para poder confirmar. Isso não é nada grave, é benigno, tem tratamento, né? E pode aliviar os sintomas, o desconforto. E se eventualmente tiver o câncer de próstata, já consegue fazer o tratamento. Chance de cura, obviamente, né? Chega a 97% nas doenças iniciais. Então, isso é uma vitória, né? Fazer um diagnóstico precoce, né, de uma patologia que pode ser rastreada, que pode ter uma sintomatologia pequena, mas que pode ser confundida com uma patologia benigna. Isso. Né? É muito desconfortável, né, Álvaro, na prática diária, a gente receber um paciente que nunca fez um exame, que estava sintomático há algum tempo, né, que foi menosprezado, ou ele próprio não procurou atendimento, né, ele menospreza, né, seus sintomas. Isso é uma coisa que a gente tem, tem diminuído, não é? Felizmente. Mas ainda existe, né, infelizmente. E entre os homens, sim, é sempre mais do que entre as mulheres. Né? O autocuidado entre as mulheres é um pouco mais arraigado e intenso. Eu ousaria dizer que é muito mais. Entre os homens ainda existe. Um pouco menos, né? Em geral, eu uso uma figura de linguagem, né? Quando eu converso com homens sobre isso, né? Sobre o autocuidado, né? Porque o homem é muito ligado em automóvel, em carro, não é? E a pergunta que a gente deve fazer para eles é o seguinte: tu espera fundir o motor para depois levar na oficina? Ou tu vai lá na data certa e troca o óleo, né, ou a água do radiador, faz o ajuste, calibra o pneu, né? Não espera furar o pneu, rasgar o pneu andando com o pneu murcho para daí trocar o pneu, não é? E a mesma coisa com o nosso corpo, a nossa máquina, né, que leva a nossa vida. A gente precisa fazer as revisões para manter funcionando. Uma excelente analogia, né? Não adianta são obsessivos, né, com a revisão do carro e sequer, né, fazem qualquer tipo de investigação, avaliação ou preocupação. Exato. Ou negligência, às vezes, né? Às vezes o paciente mesmo, né, normal do ser humano, negligenciar certos sintomas imaginando que aquilo possa ser uma coisa passageira. Essa analogia, acho que ela pega um fator importante. Assim. Ou seja, a gente não espera acender a luzinha no painel para levar o carro na oficina. Né? Quando acende, vai para a oficina. Né? Mas a gente não espera. Né? Chegou lá, tem 30 mil quilômetros, está na hora de fazer a revisão, leva para fazer a revisão. Não acendeu nada no painel, não tem nenhum aviso, não saiu cheiro ruim, não fumaça do motor, não é nada. Né? Mas eu vou lá e faço a revisão. Então, é a mesma coisa com o nosso corpo. Né? Não é esperar ter os sintomas. Né? Nós dizemos assim, não, mas eu não estou sentindo nada, então toca a vida. Né? Chegou na hora, tem 50 anos de idade, vai lá fazer os exames, tem que ver como é que está o coração, tem que ver como é que está colesterol, triglicerídeo, ver como é que está a pressão, não é? Não pode ficar a vida toda esperando acontecer alguma coisa para daí procurar o recurso médico, né? E nesse aspecto que você colocou dos exames, né? Eu queria que tu falasse um pouco, salientasse um pouco sobre os exames, sobre os tumores de intestino, o cólon, né? Que é uma patologia também que pode ter uma certa rastreabilidade precoce. O câncer do intestino, já que a gente fala de saúde do homem, né? O câncer de intestino ele é o terceiro mais importante entre os homens, né? É o segundo entre as mulheres e o terceiro entre os homens. Entre os homens ele ainda perde para câncer de pulmão, né? E o câncer de intestino, ele é, assim, o diagnóstico precoce é muito fácil. O exame mais eficaz, e a gente poderia dizer até que é um exame preventivo, não é?
entre aspas, é uma nova concepção que a gente tem agora que é o exame endoscópico do intestino grosso, né, que é a colonoscopia. Isso é capaz de a gente olhar todo o intestino grosso e se eventualmente aparecer algum pólipo pequenininho, uma bexiguinha, que a gente uma verruguinha, né? E no próprio exame é tirada a verruga, que eventualmente poderia se transformar em câncer no futuro, não é? A gente aportou o caminho daquela evolução de câncer e segue a vida normal, não é? E se eventualmente fez o exame e consegue identificar ainda o câncer num estágio muito inicial, que é o que acontece quando a gente faz o exame nos tempos adequados, não é? A gente consegue o tratamento curativo também para o câncer de intestino. O câncer de intestino também é um câncer muito importante do ponto de vista epidemiológico na população brasileira. Tanto que ele é o segundo mais frequente entre as mulheres e o terceiro mais frequente entre os homens. Então, o câncer de intestino ele é factível, ele é possível ser diagnosticado de uma forma precoce, muito eficaz, não é? E, eventualmente, o exame pode ser preventivo, aborta o caminho daquela verruguinha que poderia se transformar em câncer. E uma coisa que eu tenho percebido é que antigamente nós tínhamos muitos pacientes que vinham por outras causas e que eu questionava. Fez alguma colonoscopia? Quanto tempo fez uma colonoscopia? E não era raro os pacientes sequer ter feito qualquer colonoscopia, alguma durante a vida. Exato. Mas isso, felizmente, tem diminuído. É Sim. muito difícil hoje, no que eu vejo no meu dia a dia, Sim. pessoas que nunca fizeram não estão razoavelmente com uma colonoscopia há 4, 5 anos, ou seguindo recomendações do seu médico. Era um exame de difícil acesso. Né? Hoje a situação é mais fácil ainda. Bom, a gente não está na forma ideal, mas as coisas têm melhorado, não há dúvidas, não é? E é bom a gente sempre lembrar disso. A gente está falando de próstata, de intestino, e o câncer de pulmão ficou como segundo lugar. E os homens ainda fumam muito, né? O tabagismo na população brasileira estava diminuindo, né? E agora, com a história do vape, a coisa parece que está piorando de novo, né? Na juventude. Vamos colher os frutos daqui a alguns anos. Fora as lesões agudas de pulmão, não é, que o vape causa, aí, tragédias, meninos, adolescentes, jovens internados em situação grave, sem um pulmão todo destruído, não é? Mas, e o câncer de pulmão? A gente tem chance de diagnóstico precoce? Álvaro, eu acredito que sim, porque imaginando, né, que a principal causa continua sendo o tabagismo, rastrear esses pacientes já começou a ter uma certa relevância. Né? Então, pensar que esses pacientes, são pessoas de um grupo de risco e se preocupar que eles possam vir desenvolver como rastreamento, fazendo algum tipo de exame, que hoje a gente tem acesso à tomografia de baixa dose, de baixa taxa de radiação, nesses pacientes como recomendação, é provável e está comprovado, na verdade, né, que se faz diagnósticos mais precoces nesses pacientes e, obviamente, oferecendo chance de cura. Maiores. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós temos 3 principais cânceres, que também são os 3 cânceres que mais matam homens, não é? E os 3 são possíveis a gente fazer diagnóstico precoce e tratamento curativo, né? O câncer de próstata, o câncer de pulmão e o câncer de intestino. E os 3 também, se a gente mantiver uma boa alimentação, peso adequado e atividade física, a gente tem menos chance de ter e de morrer por causa desses cânceres, né? Isso são coisas... Está tudo mais ou menos interligado, né? Está mais ou menos. Então, coisa boa. Eu gostaria assim, de voltar, né? Porque essa provavelmente seja a recomendação mais importante de todas, né? É que é não fumar. Né? Porque o câncer de pulmão, apesar dele ter uma incidência menor que o câncer de próstata, ele mata mais
que o câncer de próstata. Muito mais letal, né? Né? A letalidade é. Então, não fumar. E quem fuma, parar de fumar. A qualquer momento da vida, parar de fumar é bom. É benéfico. Algum benefício vai conquistar, não é? Então, não fumar. Alimentação, exercício físico, peso, não fumar. E fazer os examezinhos. Aí a gente vai entrar numa seara de várias recomendações e outras neoplasias, né? Tu começa a falar de tabagismo, começa a lembrar de bexiga, daí começa a lembrar de esôfago, e aí o mundo segue, né? Porque é um fator de risco para a imensa maioria das neoplasias, praticamente todas. Tabaco é uma tragédia, né? Se a gente não precisa nem falar de neoplasia, se a gente for falar só de doença vascular cerebral e infarto, pulmonar obstrutiva crônica, né? Exato. Muito importante, muito significativo, né? A morbidade dessas pessoas, né? Com o próprio sistema público, né? Eles lotam o sistema público, né? Pela variabilidade de sintomas e de doenças que... O custo do cigarro para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, ele é absurdo, né? Teria que multiplicar por 10 o imposto para tentar cobrir o rombo, né? Então, o cigarro é uma tragédia. Eu não queria falar nisso, Álvaro, mas eu acho que é importante porque sempre quando se fala alguma coisa na imprensa sobre o cigarro, enfim, uma coisa que a imprensa talvez, ou se lembre, é lembrado, né? A pessoa que planta fumo. Mas a pessoa que planta fumo, na minha opinião, e eu vejo isso como um grande número que eu já vi, enfim, posso estar enganado, é que esse pessoal, esse agricultor, que é um pequeno agricultor, normalmente ele tem uma outra atividade e também é fumicultor. Então, ele não depende essencialmente, exclusivamente da fumicultura. Uhum. É claro que isso faz parte do orçamento dele. Mas se o governo entendesse que ele pode fomentar esse pessoal, esse agricultor, com outras atividades e talvez até mais lucrativas, né, ele não ficaria nessa dependência. Então, é só uma ideia de lembrar que isso não pode ser usado como uma desculpa. Né? Nós não podemos terminar, né, com a indústria, principalmente pelo fumicultor. Ele pode fazer outra coisa. Exato. Não, exato. Isso é uma discussão bastante interessante. A gente tem estudos que são assim seminais, né, na questão do tabaco. É uma coisa assim, a história de como se construiu as políticas antitabagistas, ela é muito interessante porque a gente vê isso se repetir agora em outros cenários, não é? Ou seja, a roupagem é diferente, mas o enredo é o mesmo, não é? A gente vê isso com as bebidas alcoólicas, não é? A gente vê isso com os multiprocessados e a gente vê isso com os agrotóxicos. A mesma sequência, a cooptação de cientistas para defender o outro lado, aquela coisa toda. E é uma discussão imensa. Mas, assim, com relação a isso, as políticas públicas, elas são os pontos cruciais, né? O que a gente está fazendo aqui, conversando, tentando conscientizar, dando sugestão, falando o que é ruim, mostrando o que é bom, isso é importante, mas isso é um grão de areia, né? Grão de areia. Uma gota no oceano. E as políticas públicas, elas conseguem determinar divisores de água, né? Quando aumenta, tem estudos em Europa e Estados Unidos, aumentar $1 no imposto sobre os produtos do tabaco diminui X% o consumo. É o impacto no orçamento da população. E o cara tem que fazer a opção de diminuir o tabaco ou suspender o tabaco, não é? E assim por diante, a questão da propaganda, o acesso ao adolescente, tudo isso são políticas públicas, né? Proibir a propaganda, proibir o acesso do adolescente, são coisas que não são individuais.
E na questão da produção da matéria-prima também, no momento em que tu impõe restrições à produção, não é? Ou dificuldades econômicas à produção, e tu fomenta Outra possibilidade lucrativa? culturas alternativas, não é? Perfeito. Na balança, se eu plantar fumo, se eu plantar milho, para mim é melhor plantar milho porque eu ganho mais, eu vou plantar milho. Então são políticas públicas, né? É que aí tu lida com uma indústria poderosa, né? O milho ficou mais competitivo, a indústria vai lá, não, vou te pagar mais pelo quilo do tabaco. E do cara, vamos plantar o tabaco. Na verdade, são vítimas, na minha opinião, né? Exato. Porque alguns países tu não tem uma facilidade de plantar. O Brasil é um grande produtor de fumo e de boa qualidade, segundo, né? Então acaba exportando. E a cultura do fumo, do tabaco, tem essa característica, né? São pequenos agricultores. Pequenos agricultores. Então, o orçamento ele é restrito. Né? E ele depende daquela, né, parcialmente ou de uma forma muito significativa ou menos significativa, aquilo ali faz parte e tem um peso grande. Falando de medidas, né, de prevenção, os hábitos saudáveis, isso é ponto pacífico para qualquer tipo de câncer, né, para outras doenças crônicas, e a forma da gente chegar na terceira idade com mais saúde, mais autonomia, não é? E poder aproveitar aquele período onde, em geral, a gente se aposenta. Chegar aposentado doente é uma tragédia, né? Então, isso são coisas importantes. E assim, para câncer de mama, a gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde, tem uma outra recomendação com relação a rastreamento, não é? Por parte das sociedades médicas. No mundo também existe vários dados que todos eles acabam se assemelhando em algum ponto e divergindo em outros, não é? Para o câncer de próstata não ia ser diferente, né? A gente tem recomendações mais intensas, recomendações mais frouxas, mas a gente também tem contra-recomendações, tá? Quer dizer, no Brasil, a gente não tem uma recomendação, não tem um norte dado pelo governo federal, não é pelo Ministério da Saúde. A princípio é não fazer rastreamento do câncer de próstata. A discussão é grande, mas eu tenho adotado mais na minha prática a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, não é? E agora, mais recentemente, a reformulação de novo da Força Tarefa Americana, depois de ter recomendado contra o rastreamento, voltou atrás, até com uma política um pouco mais intensiva do que era prévio. Antes de ter recomendado contra. Mas a recomendação que eu faço assim é para a população masculina geral, 50 anos, tem que fazer o PSA, fazer a consulta com o seu urologista, não é? Aí, dependendo de tamanho da próstata, o nível do PSA, a história da família, todos esses fatores ele vai combinar de uma forma mais individualizada com o seu médico de quanto em quanto tempo deve fazer, se é de 1 ano, se é 2 anos, não é? Que vai fazer os exames periodicamente. Para aqueles homens que têm uma história familiar, não é? Já de diagnósticos de câncer de próstata, no pai, no avô, tio, primo, não é? Isso tudo faz com que a recomendação venha um pouco mais cedo. É claro que se tem o pai teve de câncer de próstata aos 52 anos de idade, a recomendação é que ele comece a fazer os exames aos 45, não é? Mas pensando assim que todo mundo teve diagnóstico de câncer de próstata após os 50 anos, não é? Mas tem vários casos na família, ou alguns casos na família, recomendo que aos 45, não é? Faça o primeiro exame e a partir daí também. Tem a questão também dos homens negros, né? Que tem a incidência do câncer de próstata é maior e, em geral, o câncer de próstata é mais agressivo entre os homens negros, né? Então, é uma atenção especial para os homens negros, né? Nossos pacientes,
eles devem começar aos 45, independente de história familiar. Começar a fazer o PSA, fazer o exame urológico. E o exame urológico, o exame da próstata, o exame digital da próstata, né, que é o grande temor, né, o grande preconceito entre os homens, precisa ser feito, deve ser feito, né? Não tem o porquê de não ser feito. Ninguém vai deixar de ser homem porque levou o dedo para examinar a próstata, né? É uma coisa que não tem cabimento. Não, é inaceitável. Eu só queria falar uma coisa, eu acho que é importante, talvez não é exatamente o nosso foco, porque nós somos oncologistas, mas quando a gente lembra, né, do Novembro Azul, que é esse mês, né, do qual se visa conscientização sobre os principais problemas de saúde do homem, né? Então é claro que a gente vai sempre lembrar de próstata, vai sempre lembrar de testículo, que é um tumor também do homem, enfim, mas a gente acaba esquecendo, né, os problemas que a gente diz que são da saúde mental do homem, né? Mas onde eu queria chegar com isso é que muitas vezes a saúde mental do homem, se fala muito em suicídio, não é o nosso foco, indiscutivelmente não, mas muito da saúde mental envolve o alcoolismo, o consumo de álcool, mas aí a gente chega num outro fator de elevado índice de mortalidade, que é o trânsito, né? Então, e grande parte do acidente de trânsito tem correlação, né, com o alcoolismo, né? Eu estava lendo essa semana, o Brasil é o 3º país do mundo que mais tem mortes no trânsito. Nós só perdemos para a China e para a Índia. Na minha opinião, por motivos muito óbvios, né? Então a gente está também em uma outra epidemia. E aí a gente vai olhar a estatística desses casos de acidente automobilístico com morte, uma grande parte está com alcoolismo envolvido, né? O consumo de álcool, no caso. E isso também é um problema de saúde, né? Na minha opinião, um problema grande de saúde, né? Grande. É claro que a gente olha o alcoolismo, o consumo de álcool, né? Focado nas neoplasias, no qual ele está envolvido, mas a gente acaba, às vezes, não relevando tanto esse aspecto que eu acho que é importante, né? Muito importante. Há muitos anos atrás, faz bastante tempo, quando a Espanha estava entrando na União Europeia, eu estava num congresso em Barcelona, não no ano, não naquele momento, mas era a campanha de entrada da Espanha na União Europeia. Então, estavam tendo uma série de modificações na legislação para se adequar às regras da União Europeia. E na rua existiam assim outdoors em tudo que era lugar sobre a questão dos acidentes. Eles tinham que diminuir os acidentes, as mortes por acidentes automobilísticos a níveis razoáveis. Era um dos critérios para eles entrarem na União Europeia. Então, a campanha era muito grande. Limitação de velocidade, né? Porque eu estou falando isso de 1990 e um pouquinho mais, né? Quem sabe 98, 2002, por aí. Não me lembro exatamente, mas é muitos anos atrás. E a campanha foi intensa. E a outra campanha era tabaco. Eles tinham que baixar o índice de tabagismo também, que era uma exigência da União Europeia. Tá? Então, a legislação ficou mais rígida contra o tabaco. A Espanha era o país que fumava mais do que a França, fumava tanto quanto a Grécia. Então, eu vejo assim como são índices civilizatórios, né? Então, a gente tem um índice absurdo de acidentes automobilísticos, de mortes por acidente automobilístico. Isso mostra uma incivilidade, não é? Porque o automóvel, além do alcoolismo, e também por causa do alcoolismo, o automóvel vira uma arma, não é? E um homem armado, ele é muito valente, né? Então, são coisas muito sérias. Eu acho que a gente evoluiu, mas tem muito para evoluir, né? Ver a nível internacional, o automobilismo é um exemplo, né, que baniu completamente as propagandas de tabaco e as propagandas de álcool.
Exato. bebida alcoólica, né? Nós ainda, infelizmente, temos alguns esportes no qual os intervalos comerciais são patrocinados por algumas, né, bebidas, enfim. Exato. Temos que melhorar bastante nisso. Já melhoramos, né? Mas acho que é um caminho. Exato, é o caminho. Eu me lembro na campanha contra a propaganda de tabaco, diziam que ia acabar com a Fórmula 1, porque tudo era Todos cigarro. os carros tinham. Cada automóvel era uma marca, era Marlboro, John Player Special, né? Cada equipe tinha um tabaco. Quando caiu o tabaco, vieram os bancos e as bebidas, não é? E agora estão dizendo que se tirar a bebida, acaba o patrocínio dos esportes. Já entraram as bets aí e levaram tudo, né? Então, porque também é outro vício, não é? Problema. Outro problema. Então, então, a saúde mental é um fator importante. O acesso ao álcool, né, a bebida alcoólica, ele tem que ser limitado. Tem que ser limitado. A gente sabe que o álcool causa pelo menos 7 ou 9 tipos de câncer diretamente. Né? Formaldeído. Isso, fora ser adjuvante em vários outros, não é? Essa própria tolerância zero, né, do motorista foi muito difícil da sociedade implementar junto ao Congresso, que eles aprovassem, que fosse aprovado essas normas de trânsito, né? Nós melhoramos muito, né? Muito grande. A resistência é muito grande. Muito né? grande. O álcool é uma droga socialmente aceita, né? Mas a gente precisa entender que o álcool é prejudicial. Porque é o que a gente sempre fala, uma questão é o individual, não é? E a outra coisa é quando tu olha isso no macro. Tá? Ou seja, o álcool é um problema de saúde pública, é um problema econômico, mata muita gente, o prejuízo econômico é imenso. É a mesma conta que a gente faz para o cigarro. Para o cigarro, Não é? Hospitais cheios, pessoas, né, inválidas e... Exato. Na verdade, tudo é parte da saúde. Exato. Vamos falar um pouquinho mais do câncer de próstata, porque é o carro-chefe do Novembro Azul, né? Esse mês que a gente está vivendo agora. O câncer de próstata, ele chegasse até a pincelar, né, alguma coisa ali quando falasse das mutações genéticas, que existem tratamentos mais específicos para determinadas mutações, não é? Mas o câncer de próstata, ele tem, assim, as nossas opções de tratamento, né? Começando lá, eu tenho câncer de próstata, está lá só na próstata, o meu tratamento é cirurgia ou tem alguma alternativa? Nesses casos, não, Álvaro, os pacientes sempre são muito bem avaliados, uma grande parte deles, para definir qual será o melhor tratamento para determinado paciente. Então, tem diversas formas de se avaliar caso a caso quem pode ser operado, quem vai ser operado, quem deve ser operado, obviamente, e aquele paciente que talvez o benefício cirúrgico seja menor ou existe uma contraindicação formal naquele caso ou da própria saúde do paciente à cirurgia. Mas hoje, né, nos últimos anos, temos tratamentos muito efetivos e muito eficientes, até comparáveis com aqueles pacientes que não podem ser operados, né, como radioterapia e tratamento hormonal, com drogas hoje que são mais modernas, estão oferecendo cada vez mais sobrevida e sobrevida com qualidade para os pacientes, né? Os homens hoje, eles têm uma mortalidade muito menor, né, muito pelo câncer de próstata. Eles conseguem ficar curados, obviamente, uma grande parte deles com diagnósticos iniciais, e mesmo aqueles casos que não são passíveis de cura, eles têm controles a longo prazo, e alguns pacientes vêm a falecer de outras causas, pela própria idade, né? É importante isso, né? Quando o homem tem o diagnóstico do câncer de próstata, né? A gente precisa avaliar muitas coisas, né? Mas no radar, assim, num resumo, é isso. Tendo a indicação de cirurgia, tem uma grande chance de ficar curado com a cirurgia, ou mesmo com a radioterapia, né? O que muda um pouco aí, às vezes, são preferências do paciente ou, eventualmente, qual a complicação
que são incomuns, mas acontecem, não é? Num e no outro tratamento em que eu fico mais, mais tendendo a tolerar, não é? Então, mas uma coisa importante, assim, e fazer a cirurgia da próstata é sinônimo de impotência? Pelo contrário, né, Álvaro? Nós vemos que a qualidade técnica, né, da cirurgia, hoje com a robótica, etc., esses pacientes, um grande percentual desses pacientes não tem mais complicações, né, de impotência sexual, de incontinência. Né? Esses riscos foram minimizados com o passar da evolução dos procedimentos cirúrgicos. Né? É importante. Dizer assim, eu não vou fazer o diagnóstico, eu não quero fazer a cirurgia porque eu vou ficar impotente. Aí fica impotente por causa da doença. Né? Isso era muito, muito comum. Hoje, muitos pacientes, né, eles optam pela cirurgia e o seu risco de ficar impotente ele é muito pequeno. Exato. Isso é uma coisa importante, né? Assim, o medo de fazer o diagnóstico, porque se fizer a cirurgia pode ficar impotente, é um raciocínio torto. A chance de acontecer isso é muito pequena, não é? Nunca é zero na medicina, porque nada é zero ou 100%, né? Mas se eu deixar essa doença lá, ela vai aumentar, vai se espalhar, e aí o meu tratamento inequivocamente vai gerar impotência, né? Então, tu falaste muito bem, eu acho que é uma prevenção inteligente, né? Fazer um diagnóstico precoce nesse cenário para não ficar impotente. Exatamente. Né? Então, bem lembrado. Acho que lembrem bem disso. Você falou uma coisa extremamente importante. Eu acho que é um argumento até para ser usado, que pode ser usado com uma eficácia muito, muito grande. Né? Porque eu acredito, Álvaro, que a grande parte dos pacientes eles desconhecem isso. Eles ainda têm a ideia de que câncer de próstata é aquela doença que vai falecer e que vai falecer impotente. E, pelo contrário, né? O diagnóstico precoce, o paciente vai continuar vivendo, tendo vida praticamente normal, né? E curado. O diagnóstico precoce é sempre melhor. É mais barato, é mais saudável, não é? Então, é sempre melhor para qualquer situação. Então, é isso. Pessoal, é o contrário. Não fazer o diagnóstico precoce, isso me leva a um risco muito grande de ter que lidar com a impotência, né, para o resto da minha vida. Tá? Posso até controlar bem a doença, viver bem, sem sintomas, ter uma qualidade de vida do ponto de vista funcional, ok, mas eu vou ter que lidar com a impotência. Tá? Então, isso é uma coisa importante. O que mais que a gente poderia, assim, de dicas e de lembranças importantes para os nossos ouvintes? Eu acho que quando a gente fala em saúde do homem, uma saúde de uma forma geral, a gente tem que lembrar, né, Álvaro, da alimentação, né, o fator ambiental e da nossa própria alimentação, né? Isso é um hábito, são hábitos que a gente tem abandonado, né, devido à vida mais corrida, mas a gente tem que relembrar, né, do quanto uma alimentação saudável, né, que não deveria nunca ser substituída, né, tem impacto realmente na saúde de uma forma geral, né? Não só falando da obesidade, obviamente, né? Mas num todo. Tem um ditado muito antigo, não sei origem ou autor, que diz assim, você é aquilo que você come, né? Então, se eu comer porcaria, meu corpo vai virar uma porcaria. Se eu comer saudável, meu corpo vai se manter saudável. E isso é uma coisa que eu tenho observado ultimamente, o quanto é mais barato a comida saudável. Pois é. Que a gente não se dá conta, o quanto ela é mais saudável. Exato. Teve uma briga agora imensa, teve uma disputa muito grande no Congresso Nacional, não é? Da taxação de impostos maior e menor, não é? E houve um lobby muito grande por parte da indústria alimentícia de incluir os multiprocessados na cesta básica que estava com um imposto zero. Ou seja, é um crime, né? Um crime contra a saúde pública. Então, o Brasil, a gente tem que escolher um pouquinho melhor nossos representantes lá em cima, né? Mais sérios. E somos um país essencialmente produtor
de alimento saudável. Exato. É só olhar nas feiras, qualquer feira, qualquer mercado, né? Nós temos frutas extremamente acessíveis na estação, Sim. enfim. Eu vi a frase dele, a figura de linguagem que ele criou, numa entrevista, que é o Antônio Buzaide. Ele é muito... Espirituoso. Espirituoso, exato. Inteligente. E ele consegue, então, te chamar a atenção para algumas coisas, falando de uma forma pitoresca, não é? Então, a pergunta era isso, mas tudo bem, e daí o que é uma boa alimentação? Ele falou assim, alimentação divina. Alimentação divina. Ou seja, é feita por Deus, é boa. É feita pelo homem, não é boa. Perfeita colocação. Sorvete, bolacha, cheeseburger, não. Aqui, alface, tomate, leite, ovo, é feito por Deus, então é boa, né? É uma boa figura de linguagem. Excelente figura de linguagem. Sabe que as pessoas, assim, às vezes estão no ambiente, eles lembram que a gente é médico, oncologista, fazem alguma pergunta, né, sobre alimentação, se é bom ou não, né? E o fato aqui, ele é histórico, mas eu gosto de lembrar sempre, né, da população japonesa que mora no Japão e que tem um índice de câncer de cólon e que vai para os Estados Unidos morar nos Estados Unidos e que a sua primeira geração já tem o mesmo número da população americana, que é imensuravelmente maior. Quer dizer, mais claro que isso não existe, né? Exato, é ambiental. É ambiental. Exato. Passa a comer cheeseburger, mudou seu perfil, né? Saiu de uma alimentação saudável, né? Peixe cru, é exatamente isso. Então, mais uma dica aqui do podcast do CTCAM é a alimentação divina. Divina, perfeito. Muito bem lembrado. Muito bom. Doutor Lev, vamos resumir então o que a gente recomenda então agora, Novembro Azul, para todos os homens. Lembrar desses homens, então, que eles devem lembrar muito, né, os seus fatores de risco, como histórico familiar, lembrar a idade, né, que é um fator de risco e que todos nós envelhecemos e acima de 50 anos temos que ter outras preocupações. Lembrar da alimentação, do sedentarismo para essas pessoas, lembrar da obesidade como consequência, né? Lembrar dos hábitos ruins ou dos vícios, né, do álcool e do tabagismo. Lembrar que eles têm acesso aos seus médicos nos dias de hoje, está muito mais amplo e muito mais fácil em todos os níveis, né? Inclusive no sistema público, embora já foi muito mais difícil, nós temos hoje um acesso melhor, né? E que os médicos do sistema público também são capacitados, estão capacitados, foram capacitados, né? Estão lá para atender. Basicamente isso, tem tanta coisa para falar que a gente ficaria horas, né, conversando. Exato. E vamos recomendar, não é? Assim, a gente falou do câncer de intestino, é importante a gente lembrar assim, a recomendação atual é que a colonoscopia seja feita, primeiro exame aos 45 anos de idade, não é? E aí, dependendo do que for encontrado ou não, nesse primeiro exame, a recomendação aí pode chegar a cada 5, 10 anos, com segurança. Não é? Então, 45 anos, a primeira colonoscopia. Colonoscopia, apesar de já estar bem mais acessível do que era há décadas atrás, ainda não é um exame que todo mundo consiga fazer. Então, para aquelas pessoas que não têm acesso à colonoscopia, um exame não é equivalente, mas é um exame recomendado, é a pesquisa do sangue oculto, não é? Todos os anos, a partir dos 45 anos. Se o exame vier positivo, aí precisa fazer a colonoscopia, não é? No câncer de pulmão, para a população tabagista, crônica, pesada, não é? Se eu não me engano, 2 maços de cigarro ano por 20 anos, não é? Esses pacientes devem fazer a tomografia computadorizada do pulmão de baixa intensidade, sem contraste. Isso salva vidas também.
E por câncer de próstata, que é a discussão grande, não é? Eu ficaria aqui com a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, 50 anos, a primeira consulta com o urologista, dosagem do PSA, o exame da próstata, o exame digital da próstata é importante, as características da próstata, junto com o examezinho de sangue, é que vão definir a necessidade e periodicidade dos exames seguintes. Não é? Para aqueles que têm fatores de risco, como o Dr. Léo já levantou, 45 anos de idade. E que esse Novembro Azul seja de saúde para todo mundo. Um ótimo novembro a todos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e fiquem conosco, nos acompanhem, canal do YouTube, @CTCam, Facebook, @CTCam e no Instagram, @CTCamPF. Até o próximo mês. Muito obrigado. Até o próximo mês.